Olá, pessoal! Para o nosso vídeo desta terça-feira, eu trouxe exemplos de resumo que você pode utilizar como base para o seu trabalho acadêmico ou TCC, seja uma monografia, um artigo científico, uma dissertação ou uma tese. Eu selecionei exemplos de pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa e pesquisa de revisão bibliográfica. Vamos lá. O resumo, pessoal, é um elemento pré-textual de qualquer um desses trabalhos. Eu tenho aqui tanto a monografia quanto artigo científico, para vocês verem. E por que é que a gente diz que o resumo é um elemento pré-textual? Porque ele vem sempre antes da introdução. Então, eu tenho aqui um artigo científico, olha, vocês vão ver aqui o título, vão ver os autores, o resumo e só na frente a introdução. Se eu tiver com uma monografia, uma dissertação ou uma tese, não vai ser diferente. Eu tenho um resumo aqui na página 5 e vejam que só na página 9 é que vai começar a introdução do trabalho. Então, por isso que o resumo ele é considerado um elemento pré-textual em todos os trabalhos que você for analisar. Com relação ao tamanho do resumo, quem define, pessoal, o tamanho de resumo é a instituição, evento ou revista que você vai enviar seu trabalho. Por exemplo, aqui é uma monografia. Então, onde é que a autora tem que procurar informações? Ela tem que procurar informações aqui no programa dela, né, que é o Departamento de Administração da UNB. Então, esse trabalho de lá, ele tem que seguir rigorosamente as regras de lá. Se você está aqui com um artigo científico, esse artigo científico aqui, desses autores, ele foi publicado aqui nessa revista, Administração, Ensino e Pesquisa. Então, ele precisa adequar toda a formatação aqui do resumo, como o tamanho, a quantidade de palavras, o espaçamento, o formato, tudo isso aqui tem que ser com base nas diretrizes dessa revista aqui. Então, quem vai definir o tamanho sempre vai ser o local onde você vai estar submetendo aquele trabalho. Mesmo que o seu trabalho esteja na norma BNT, todo na BNT, a sua instituição ela pode ter um estilo próprio para o tamanho. Então, nunca deixe de consultar o manual do seu TCC ou a seção de diretrizes para autores se você vai submeter em um evento ou em uma revista. Veja que o tamanho do resumo aqui, por exemplo, de uma monografia, geralmente é maior do que o de um artigo. Essa monografia aqui, que a gente está como primeiro exemplo, ela tem 442 palavras, né? Já esse artigo aqui que a gente viu, aqui já vai ser o segundo exemplo que a gente vai analisar, ele tem 182 palavras. Então, para contar as palavras, como é que você faz? Você faz o seguinte, eu fiz um textozinho aleatório aqui no Word só para mostrar a vocês. Então, vocês digitam, tá certo? As informações que vocês vão precisar digitar, a gente vai ver aqui o passo a passo, né, do que é que a gente precisa colocar nesse resumo. E aí, quando você terminar, ou à medida que você for escrevendo, você seleciona aqui, e aí você pode vir aqui em revisão, aqui em cima, e contar palavras. Quando eu coloco aqui, ele já aparece, olha, palavras 239. Se você quiser olhar, a informação também tem aqui embaixo, olha, aqui embaixo, aqui do cantinho esquerdo, tem 239 palavras, certo? Então, aqui é uma forma de você ir controlando, né, o tamanho desse resumo, porque ele será um tamanho controlado. Pela norma mais recente da ABNT de resumo, que é a BNT-NBR 6028 de 2021, para um trabalho acadêmico ou trabalho científico, como por exemplo um TCC do tipo monografia, que vai ser aqui o nosso primeiro exemplo, a norma ela sugere de 150 a 500 palavras. Já se for um artigo científico para uma revista ou um evento, o tamanho sugerido é de 100 a 250 palavras. A gente vai observar que sempre que a gente vai analisar aqui um resumo de um artigo, ele vai ser menor do que o resumo de uma monografia, de uma dissertação ou de uma tese. Pessoal, no geral, o resumo, ele é um texto bem curto, né, que tem várias frases que vão destacar as partes mais relevantes do seu trabalho. Traga informações que são realmente importantes para o leitor. O resumo, ele não é simplesmente um Ctrl+C e Ctrl+V de pedaços do seu trabalho. Por exemplo, você terminou o seu trabalho, aí você vai pegando ali uns trechos do que você escreveu e vai jogando aqui no resumo. Então, não faça isso, tá certo? Você deve escrever aqui todas as novas frases, para que realmente o seu resumo seja uma parte inédita aqui do trabalho, o que é super importante, porque é o primeiro contato que o leitor do seu trabalho tem com o seu texto, com a sua pesquisa. Então, no mínimo, pessoal, o que é que esse resumo tem que ter? No mínimo, eu vou falar aqui o que realmente não pode faltar de jeito nenhum,
e vou falar para vocês também o que é que a gente pode acrescentar, né, que pode ficar melhor ainda o resumo do seu trabalho. Então, o resumo, no mínimo, ele tem que ter o seguinte: ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter a metodologia e os resultados. Exatamente nessa ordem, certo? Não fique misturando informações. Do tipo, eu coloco primeiro a metodologia e lá na frente vou colocar o objetivo. Então, não faça isso. A ordem, ela tem que seguir desses 3 elementos, tem que ser essa, certo? Quando eu estou aqui nesse artigo, a gente vai ver o seguinte: ele diz, é um artigo, né, que ele tem como título Influência da qualificação docente sobre o desempenho discente no Enem. E aí ele diz o seguinte: diante desse problema, que foi algo que ele falou aqui anteriormente, eu falo já dessa parte anterior, mas vamos focar nos 3 principais elementos que não pode faltar de jeito nenhum no seu resumo. E aí ele coloca: diante desse problema, o objetivo do artigo foi analisar a influência da qualificação docente sobre o desempenho discente no Enem. Esse objetivo aqui é o mesmo que está na introdução do seu trabalho. Aqui você não pode mudar de jeito nenhum, certo? No trabalho deles, está lá com esse verbo aqui, analisar. Né? Então, você não pode chegar no resumo e você colocar um outro verbo. Coloque do mesmo jeito que você escreveu na introdução. Quando você termina de colocar o objetivo do mesmo jeito que está lá, você vem aqui para a metodologia. E aí você vai dizer o quê? Como foi feito esse trabalho? O que é que não pode faltar aqui? Você explicar com quem você fez, né? Como foi que você coletou os dados e como foi que você analisou. Mas de forma bem resumida, porque você não vai ter muito espaço para detalhar isso daqui. Então, para tanto, utilizamos o método de regressão linear múltipla em uma amostra das notas médias da prova objetiva do Enem por escola 2019 de 385 campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia e de centros federais de educação tecnológica de todo o país. Pronto, então aqui ele está explicando como foi que eles fizeram essa coleta de dados, né, que foi essa amostra dessas notas da prova objetiva do Enem, dessas instituições e analisou pelo método de regressão linear. Essas são as informações também que em metodologia não pode faltar. Quando você terminar de colocar essa metodologia, você vai trazer os principais resultados aqui. Esses resultados, pessoal, não dá para vocês escreverem tudo do resultado. Então, certamente esse trabalho, ele tem muitos resultados lá na seção de resultados e discussões. Mas não tem como você trazer tudo pelo tamanho, pelo espaço que você vai ter para escrever. Então, o que é que você vai focar aqui? Você vai focar no resultado que responda esse objetivo aqui. Qual é o objetivo? Analisar a influência da qualificação docente sobre o desempenho discente no Enem. Veja que os autores eles começam o seguinte: os resultados sugerem que a qualificação docente tem influência positiva sobre o desempenho discente no Enem. Pronto, então aqui eu já estou atendendo o objetivo do trabalho. Então foque nisso, né? Em atender o objetivo do trabalho e aí você pode trazer outros resultados que você considera importante, mas o resultado mais importante é você responder aqui esse objetivo. Logo, como contribuição teórica do nosso artigo, descobrimos que quanto maior é a titulação do corpo docente de uma escola, melhor é o desempenho dos seus alunos no Enem. Certo? Então aqui está dentro do resultado, né, e das contribuições que eles fizeram. Esse formato aqui, tanto de você chamar aqui a metodologia, como você chamar os resultados, você pode fazer de diversas formas, certo? Depois que você coloca o objetivo aqui na metodologia, você pode colocar o seguinte: para tanto, utilizou-se o método de regressão linear, empregou-se o método de regressão linear e você substitui o método de regressão linear pelo método que você utilizou. Aplicou-se o método de regressão linear, recorreu-se ao método de regressão linear, certo? Então, você pode escrever de diversas formas. Quando você vem aqui para colocar os resultados, eles colocaram assim, né? Os resultados sugerem, mas como era que você poderia ter colocado? Os resultados indicam que, os dados analisados sugerem que, os achados desse estudo indicam que, as observações obtidas nos resultados apontam que, certo? Então, você pode ir mudando aqui esse formato, né? Colocando essas frases iniciais para poder chamar a informação que você deseja. Pessoal, a frase da conclusão nem sempre você vai ver nos resumos. Alguns autores costumam finalizar nos resultados mesmo. Quando ele termina aqui o resultado, ele finaliza, né? Eu acho bem interessante concluir com a contribuição do estudo. Certo? Várias revistas, inclusive, elas pedem que o fechamento do resumo seja com a contribuição. Aqui eles fecharam com a conclusão, né? Veja que eles colocaram a contribuição teórica aqui dentro do resultado
resultado, mas a gente vai ver aqui alguns resumos onde você escreve os seus resultados, né, o que você considerou mais importante de resultado aqui, e aí você fecha com a contribuição. Se a gente for olhar aqui esse exemplo, né, dessa monografia, dessa autora aqui, né, então a gente vai olhar um trabalho sobre proposta de um modelo de mensuração para identificar a personalidade de marcas públicas. A gente analisando, a gente vai ver como é que ela fecha aqui esse resumo dela. E aí ela coloca o seguinte, depois de trazer todos os resultados importantes que ela considerou, ela diz o seguinte, acerca das contribuições acadêmicas da pesquisa, o estudo preencheu a lacuna na literatura com a construção de uma escala de personalidade de marcas públicas. No que se refere às contribuições gerenciais, o estudo oferece um instrumento validado cientificamente que pode servir como embasamento para a tomada de decisão que envolva um posicionamento de marca mais efetivo, bem como a otimização de prestação de serviços públicos. Então, eu acho excelente essa finalização aqui, você trazendo a contribuição do seu estudo, quer dizer, o que é que seu estudo agrega na literatura dessa área que você escreveu, desse assunto, né? Então, ali após os resultados, você escreva tranquilamente os seus resultados para atender ao objetivo que você colocou ali em cima, e aí você fechava aqui o resumo com a sua contribuição, certo? Se você tiver espaço, você pode, antes do objetivo, então a gente viu aqui nesse artigo, antes do objetivo, olha, ele escreveu uma frase aqui, certo? Se você tiver espaço, você pode trazer antes do objetivo uma pequena contextualização e destacar a lacuna de pesquisa, ou seja, o seu estudo está fazendo algo diferente dos demais que já foram publicados. Se você tiver espaço, você deve sim trazer tanto a contextualização quanto a lacuna antes do objetivo. Veja que aqui a autora, olha, o objetivo dela está aqui. Certo? Olha, nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo propor um modelo de mensuração, o objetivo está aqui. Mas veja que antes ela trouxe aqui uma contextualização com a lacuna. Ela disse o seguinte, a gestão de relacionamento com o cidadão tem ganhado cada vez mais espaço nos serviços públicos, com o objetivo de reduzir custos, gerenciar reclamações, diminuir o prazo de atendimento das demandas, além de incentivar a cidadania. Sabe-se que a gestão de relacionamento na esfera pública é tão importante quanto na esfera privada e que a população está cada vez mais exigente em relação aos seus direitos, à qualidade dos serviços e aos atendimentos prestados. Defenda, nessa primeira frase aqui, nessas duas primeiras, defenda a importância do seu assunto. Né? Então, assim, quando a pessoa pega o seu resumo, ela já está vendo ali que o seu assunto é importante, que é uma coisa que vai fazer uma diferença onde você está estudando. Sendo assim, é notável a importância de implementar, né, fala sobre essa estratégia, onde é possível melhorar a imagem que o cidadão tem em serviços públicos, já que aumenta a eficiência da instituição, certo? Então, ela está defendendo, veja que toda essa partezinha inicial aqui, ela está defendendo a importância desse trabalho. Assim, entende-se que o conceito de personalidade de marca também é estratégico para as instituições públicas, já que elas possuem nomes que transmitem a sua imagem aos cidadãos usuários de seus serviços. No entanto, não foram encontrados estudos que abordaram o construto personalidade de marca no contexto de serviço público. Pessoal, isso daqui é lacuna de pesquisa. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando especificamente o que é uma lacuna de pesquisa. Então, se o seu trabalho ele está atendendo a uma lacuna de pesquisa, ou seja, é um assunto que não tem publicação, é um assunto que tem pouca publicação, é algo que os autores não chegam a um consenso, que necessita de mais trabalho sobre isso. Né? Então, se você tiver esse tipo de informação característica no seu trabalho, você já coloca aqui. E aí, depois que você traz aqui a lacuna de pesquisa, né, trouxe a contextualização, a lacuna de pesquisa, aí você vai e entra no objetivo. Mas, como eu disse anteriormente, isso vai depender muito do tamanho que você tem. Porque se você tiver, por exemplo, 200 palavras, certamente não vai dar para fazer isso daqui. E aí você já entra com o objetivo, como a gente vai ver outros exemplos aqui, que os autores entraram direto com o objetivo porque não tinha espaço. Agora, na monografia, numa dissertação, numa tese, que muitas vezes aceita até 500 palavras, então você vai ter um espaço, tá certo, para trabalhar aqui esses elementos iniciais. Nesse outro exemplo aqui que a gente vai ver,
ver, veja que os autores, eles iniciaram direto com o objetivo. Eles colocaram o seguinte: esse trabalho analisou as competências gerenciais, competências esperadas e competências percebidas, associadas ao papel do professor gestor em universidades federais à luz do modelo proposto por Mendonça et al. 2012. Né? Então, é um trabalho aqui sobre competências gerenciais de professores gestores em instituições federais do ensino superior, a percepção dos professores de uma universidade federal, um trabalho aqui desses autores, e aí veja que o espaço aqui, certamente, ele é muito pequeno que os autores têm, então por isso que eles entraram diretamente aqui com o objetivo. Mas vejam que mesmo com pouco espaço, os outros elementos precisam aparecer. Então isso aqui a gente não pode tirar, que é o objetivo. Veja aqui a metodologia que eles colocaram, né? É um trabalho qualitativo esse daqui. Então o estudo foi de uma abordagem qualitativa e os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com professores gestores da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A análise de conteúdo com o suporte do software Atlas TI foi adotado para análise dos dados. E aí, depois aqui da metodologia, eles entraram no resultado, né? Que a gente sabe também que é um elemento que não pode faltar de jeito nenhum no seu trabalho. As competências gerenciais esperadas indicaram aproximação com os componentes cognitivo, comportamental, ético e político assinalado por Mendonça et al. Você só traga autores, nome de autores aqui no resumo, se for nesse caso aqui. Esse caso aqui, ele está utilizando o modelo proposto por Mendonça et al. 2012. Se você não está se reportando a um modelo de ninguém, a uma teoria de ninguém, não traga autores aqui no resumo, tá certo? Não é interessante de jeito nenhum que você traga citações para o resumo. O resumo, no geral, ele não tem citação, ele não tem nome de autores, né? Então, você só vai trazer nesses casos aqui, tá certo? Você utilizou o modelo de alguém, uma escala de algum autor, né? Então, você está fazendo um trabalho, por exemplo, de acordo com a teoria de Porter, aí você pode citar, tá certo? Vai trazer o autor aqui, né, para explicar. Mas fora isso, não traga nome, né, nem cite nenhum trabalho aqui. E aí eles trazem aqui o resultado e eles concluem aqui com a contribuição, que fica bem interessante, né? Como eu falei para vocês. Acredita-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir com o quê? Você vai pensar agora a sua situação. Né? Então, você pode iniciar do jeito que ele iniciou aqui. Acredita-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir com o entendimento sobre as competências dos professores gestores de instituições federais no ensino superior. Após o resumo, vem as palavras-chave. As palavras-chave, elas são termos ou expressões que representam conceitos importantes abordados no trabalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal específico sobre palavras-chave, tá certo? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, caso vocês precisem assistir depois. A forma como você vai digitar essas palavras-chave vai depender totalmente da forma adotada pela sua instituição. Pela ABNT, pessoal, as palavras-chave elas são separadas por ponto e vírgula, como está aqui, do jeito que está aqui nesse artigo, mas elas são digitadas com letras minúsculas, com exceção de nomes próprios e siglas, que são digitados com letras maiúsculas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se fosse para atender 100% da ABNT, professor gestor seria minúsculo, competências gerenciais esperadas minúscula, competências gerenciais percebidas minúscula também. E instituição do ensino superior poderia ficar aqui com as iniciais maiúsculas. Mas você precisa ver a norma da sua instituição. Se a gente for olhar, por exemplo, cada trabalho aqui, a gente vai ver uma forma diferente para essas palavras-chave. Olha, essa daqui, que é uma monografia da UNB, você veja que ela já separou aqui com vírgula. Né? Então, já está diferente da ABNT. Não é que esteja errado, está de acordo com o padrão da instituição dela. Se a gente for olhar esse daqui, esse outro trabalho, então a gente vai ver separado aqui por ponto, ó. Então, cada um que você for olhar vai ser diferente, tá certo? Se for 100% ABNT, então vai ficar desse formato aqui, ó. Vai ficar assim, palavra-chave, você vai colocar embaixo, vai ficar, por exemplo, vestuário, ponto e vírgula, sustentabilidade, ponto e vírgula, satisfação, ponto e vírgula, valor de marca, ponto. A norma, ela não diz a quantidade de palavra-chave, mas geralmente a gente coloca de 3 a 5 palavras-chave. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, IBGE, então IBGE, como é uma sigla, ele vai ficar assim maiúsculo. Ou se eu tivesse um nome próprio, também iria ficar com a inicial maiúscula, né? Mas não tendo, ele iria ficar assim, todo separado por ponto e vírgula e com as letras minúsculas. Vamos dar uma olhadinha aqui em outro exemplo para vocês observarem
um exemplo de um artigo de revisão bibliográfica. Então, é um artigo sobre o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos em insônia, uma revisão bibliográfica. Os autores iniciam com uma pequena introdução, aqui explicando o que é insônia, né? Então, eles dizem a insônia é caracterizada pelo sono não reparador, certo? Então, eles tiveram esse espaço aqui, né, para escrever um pouco sobre essa contextualização. Depois, eles vêm com o objetivo desse estudo foi, aí vai e coloca o objetivo do jeito que está lá na introdução do trabalho, e aí depois você vai explicar como foi que você fez, então eles colocam, realizou-se uma revisão narrativa da literatura sobre as principais plantas medicinais usadas na ação sedativa do Brasil. Foram selecionadas 25 referências publicadas em diferentes bases de dados de livre acesso e também livros didáticos. Então, diga quantos materiais você pesquisou, diga as bases de dados que você utilizou, né? Então, aqui no canal, eu tenho uma playlist só para trabalho de revisão bibliográfica. Então, se você vai fazer um trabalho de revisão bibliográfica, ou está fazendo, então tem uma playlist com todas as seções, né? Como a gente deve escrever, e aí vocês vão ver como é a metodologia. E aí eles finalizam como resultado, observaram que, coloca aqui os resultados, tá certo? Desenvolva o resumo de vocês obedecendo essa sequência, sem esquecer que é super importante consultar a norma da instituição para checar a quantidade de palavras ou linhas, porque inclusive tem alguns eventos, alguns periódicos, que eles não vão definir o tamanho do resumo pela quantidade de palavras, e sim pela quantidade de linhas. Vê também a questão do espaçamento entre as linhas, se vai ser um espaçamento 1,5. Eu tenho aqui, por exemplo, na monografia, eu posso ter um espaçamento simples, mas em algum artigo já pode ter um espaçamento 1,5. Então, tudo isso você vai verificar na norma de onde você está submetendo. Vê também a organização das palavras-chave, como elas estão ali separadas, né? Se elas vão ser separadas realmente por ponto e vírgula, se elas iniciam com letra maiúscula ou com letra minúscula, ou são separadas por ponto. Isso daí você vai precisar checar. Eu vou deixar, pessoal, agora na tela final uma playlist com vídeos para quem está fazendo TCC ou artigo científico. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo de terça.